Você já se perguntou, por que você levanta da cama todo dia? Não a resposta automática, mas a real. Aquela que vem quando o silêncio é maior que o despertador, quando o corpo até obedece, mas a mente ainda não entendeu por quê. Talvez você diga que é por causa do trabalho, da família, das contas, ou simplesmente porque é o que todo mundo faz. Mas e se eu te dissesse que existe um motivo mais profundo? Algo que vai além da rotina, além da obrigação, algo que nasce no seu íntimo e que pode transformar a maneira como você vive? Os japoneses têm uma palavra para isso: Ikigai. Ikigai é o seu motivo de viver. É aquilo que faz sua existência ter sentido, mesmo quando o mundo lá fora parece vazio. Pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser invisível para os outros, mas essencial para você. Não tem fórmula, não tem atalho, mas tem caminho. Neste livro, o autor Ken Moge te convida a descobrir esse caminho. E mais do que isso, ele te mostra que o Ikigai não mora nas grandes conquistas. Ele se esconde nas pequenas coisas, num café quente de manhã cedo, no cuidado com um detalhe, na sensação de estar presente, mesmo quando tudo ao redor corre depressa. Ikigai é a arte de começar pequeno, de se libertar do que esperam de você, de viver em harmonia, de se encantar com as coisas simples e de estar verdadeiramente no aqui e agora. Ao longo dos próximos capítulos, você vai ouvir histórias, reflexões e exemplos reais que mostram como o Ikigai está ao alcance de qualquer um, incluindo você. E talvez, só talvez, depois dessa jornada, você não apenas entenda o que é o Ikigai, mas sinta ele dentro de você, silencioso, constante, presente. A partir de agora, tudo começa com uma pergunta simples: qual é o seu motivo? 1. O que é Ikigai? Vamos começar do começo. O que é Ikigai? Ikigai é uma palavra japonesa, simples, mas com um significado que carrega séculos de cultura, filosofia e humanidade. Iki significa viver. Gai é razão, valor. Juntas elas formam algo maior. O motivo pelo qual você vive, aquilo que dá sentido à sua existência, que justifica seus passos, suas escolhas, sua permanência no mundo. Para explicar o que é Ikigai na prática, o autor nos apresenta a história de Jiro Ono, um mestre do sushi. Mas não qualquer mestre. Aos 92 anos, ele ainda comanda seu pequeno restaurante em Tóquio. E não é exagero dizer que a experiência de comer ali é quase um ritual. Tudo é pensado, medido, sentido. Ono não faz sushi só por profissão. Ele faz por algo maior. Ele encontra propósito até nas tarefas mais simples, como massagear um polvo por 1 hora, ou cortar um peixe com precisão milimétrica, ou preparar um café antes do amanhecer, só para começar o dia do jeito certo. O sucesso de Jiro é inegável. Seu restaurante tem 3 estrelas Michelin, recebeu o presidente dos Estados Unidos. Mas o Ikigai dele não depende disso. Ele existia antes da fama, e existiria mesmo sem reconhecimento. Porque Ikigai não é o que os outros veem, é o que você sente. Ikigai está nas pequenas coisas, num raio de sol, no vapor que sobe da xícara de chá, no silêncio antes de começar o dia. E o mais importante, você não precisa ser alguém grandioso para ter Ikigai. Você só precisa estar vivo e disposto a perceber. No Japão, isso é tão natural que as pessoas nem percebem que estão vivendo com Ikigai. É parte do cotidiano, como respirar. Mas no mundo ocidental, onde tudo gira em torno de conquistas, status e performance, a gente desaprendeu a olhar para dentro e passamos a medir nosso valor por metas, entregas e reconhecimento. É aí que o Ikigai entra como antídoto, porque ele não exige que você vença. Ele só pede que você esteja presente, que encontre alegria no que já existe e que se permita sentir. O Ikigai pode ser o sorriso de alguém que você ama, pode ser o silêncio de uma manhã nublada, ou o prazer de fazer algo bem feito, mesmo que ninguém veja. É por isso que ele é tão poderoso, porque ele não depende de aplausos, ele só depende de você. Esse é o primeiro passo. Entender que Ikigai não é algo que você precisa conquistar, é algo que você precisa descobrir. E a jornada começa agora. 2. Seu motivo para levantar de manhã. Tem gente que acorda cedo com facilidade, abre os olhos antes do despertador, levanta, respira fundo e segue. Mas, para muita gente, sair da cama é uma batalha. Cada alarme parece um inimigo. O cobertor, um escudo, e o mundo lá fora, só mais um campo de guerra.
É aqui que entra uma pergunta simples, mas poderosa. Por que você levanta da cama todo dia? Não é sobre obrigação, nem rotina. É sobre propósito. No Japão, o Ikigai muitas vezes é descrito assim: o motivo para se levantar de manhã. E esse motivo não precisa ser algo grande, não precisa ser uma revolução. Pode ser algo pequeno, sutil, pessoal. O autor nos apresenta Hiroki Fujita, um homem comum, mas com um propósito claro. Fujita trabalha no mercado de peixes de Tsukiji, em Tóquio. Ele acorda às 2 da manhã, todo santo dia. Enquanto a cidade ainda dorme, ele já está de pé. Se prepara em silêncio e segue para escolher os melhores atuns. Mas não é só trabalho, é arte, é instinto. Ele observa os peixes, toca com os dedos, sente e pensa: será que hoje eu vou encontrar aquele atum especial? É isso que o move. Esse pensamento simples, essa expectativa silenciosa. Fujita não levanta da cama por obrigação. Ele levanta porque acredita que pode viver algo único naquele dia. Talvez você não compre peixes de madrugada, mas você também pode ter algo que te mova, algo só seu. Uma caminhada com o cachorro, um café feito do jeito certo, a luz da manhã batendo na janela. A neurociência mostra que as primeiras horas do dia são especiais. Nosso cérebro acorda pronto para criar, para pensar, para sentir. E o jeito como você começa o dia define o tom de tudo que vem depois. No Japão, há uma reverência ao nascer do sol. É quase sagrado. Dizer bom dia com respeito. Abrir a janela, sentir o ar da manhã, tomar um chá, observar. Eles aprenderam a valorizar esse momento. Não como um ritual vazio, mas como uma conexão com o presente. Talvez seja por isso que os japoneses vivem mais. Ou talvez seja só porque eles entenderam algo que a gente esqueceu. A vida começa antes da pressa. Seu Ikigai pode estar ali, nos primeiros 10 minutos do dia, naquele pequeno prazer que só você conhece. No simples fato de poder respirar, olhar para o céu e dizer: hoje é mais um dia. Não precisa ser grandioso, só precisa ser verdadeiro. Então eu te pergunto, o que te faria levantar amanhã com vontade? 3. Kodawari e os benefícios de pensar pequeno. Às vezes a gente cresce ouvindo que só o grande importa. Grandes sonhos, grandes conquistas, grandes feitos. Mas no Japão, há uma filosofia diferente, um jeito mais silencioso, mais sutil e talvez mais verdadeiro. Eles chamam isso de Kodawari. Kodawari é difícil de traduzir. É mais que perfeccionismo, é mais que capricho. Kodawari é o cuidado com os detalhes, é a dedicação a algo. Mesmo que ninguém repare, é fazer o seu melhor. Não para impressionar, mas porque você sabe que é certo. Pensa num chefe de lamen, aquele macarrão fumegante que parece simples, mas que levou anos para chegar naquele ponto. A textura do caldo, a espessura do macarrão, o tempo exato de cozimento. Tudo isso faz parte do Kodawari. E esse cuidado não tem fim, não tem ponto final. Porque quem vive com Kodawari sempre acredita que pode melhorar mais um pouco. É uma busca, uma arte, um compromisso silencioso com a excelência. Kodawari é fazer bem feito, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém perceba. É por isso que no Japão existem lojas minúsculas com apenas um prato no cardápio. Porque aquele prato é o que o dono decidiu aperfeiçoar por uma vida inteira. Você sente isso num sushi, num doce, num tecido tingido à mão. É o pequeno sendo levado a sério. É a beleza escondida nas coisas simples. Kodawari também é um tipo de Ikigai. Porque não tem pressa, não tem palco, não tem comparação. É você com sua arte, você com o que ama, você com o seu próprio padrão. E sabe o que é mais bonito? Quando você se entrega de verdade a esse processo, algo mágico acontece. Você entra em fluxo, se esquece do tempo, se funde com o que faz. E de repente, aquela atividade comum ganha alma, ganha sentido, ganha propósito. É nesse ponto que o fazer vira viver. E o detalhe vira tudo. Kodawari ensina que pensar pequeno não é pensar menos, é pensar profundo, é escolher um caminho e ir fundo nele, com paciência, com respeito, com amor. Você não precisa mudar o mundo inteiro, só precisa cuidar do seu pequeno pedaço com intenção. Porque às vezes é no pequeno que mora o extraordinário. 4. A beleza sensorial do Ikigai. Tem coisa que não dá para explicar com palavras. Tem coisa que a gente sente, e só sente. O Japão entende isso como ninguém.
Ali os sentidos têm um papel quase sagrado. O gosto, o cheiro, a textura, o som das coisas pequenas. Tudo é observado, tudo é cuidado. É por isso que o Ikigai também vive no mundo sensorial. No detalhe de uma tigela de cerâmica feita à mão. Na luz que entra pela janela e desenha o chão. No cheiro do arroz sendo feito pela manhã. Para muitos já são só detalhes. Para quem enxerga com calma, são tudo. No idioma japonês, existem milhares de onomatopeias. Palavras que imitam sons, texturas, sensações. Kira-kira, para algo que brilha suavemente. Zara-zara, para o toque áspero. Pica, para a luz que pisca. E por aí vai. Isso mostra uma coisa. Eles nomearam o que sentem, porque aprenderam a perceber. É como se cada sensação ganhasse um lugar próprio. Como se o mundo fosse composto por pequenos fragmentos de prazer, que só aparecem para quem está presente. Essa sensibilidade molda tudo. A comida, a arte, a arquitetura. Até o silêncio tem um significado especial. No Ikigai, a beleza sensorial não é luxo. É um lembrete de que viver é, antes de tudo, sentir. Você não precisa de muito. Basta prestar atenção. No aroma do seu café, no toque do vento no rosto, no som de uma rua acordando devagar. Essa presença transforma o comum em extraordinário. E talvez seja exatamente isso que o mundo moderno nos fez esquecer. Estamos sempre com pressa, querendo mais, esperando o próximo momento. Mas Ikigai está no agora, naquele instante breve em que você sente algo tão simples, tão sutil, que quase passa despercebido, mas não passa, porque algo dentro de você percebe e agradece. Essa é a beleza sensorial do Ikigai. É saber que não existe um momento ideal lá na frente. Existe este, agora, aqui. 5. Fluxo e criatividade. Você já esteve tão envolvido em algo que esqueceu do tempo, deixou de sentir fome ou até de perceber o mundo ao redor? Esse estado tem nome, é o que a psicologia chama de fluxo. E para quem vive o Ikigai, ele é quase inevitável. No fluxo, você e a atividade se tornam uma coisa só. Não há esforço, não há cobrança, só o presente, puro e inteiro. Não se trata de perfeição, se trata de entrega. É o que acontece com um artista enquanto pinta, com um escritor quando escreve, com um cozinheiro ao temperar um prato, ou com uma criança brincando, sem se importar com mais nada. E talvez aí esteja o segredo. As crianças vivem em fluxo, porque não carregam o peso do amanhã, não se preocupam em ser vistas, só estão. Hayao Miyazaki, o mestre da animação japonesa, sabe disso. Ele vive no fluxo, cria como quem respira, sem pensar em prêmios, sem pensar em sucesso. Apenas cria, porque criar é o que dá sentido a ele. Essa é a essência do Ikigai quando encontra a criatividade. Fazer não por obrigação, mas porque algo dentro de você quer, precisa se expressar. Quando você encontra esse espaço, o tempo para. A ansiedade desaparece. A vida fica mais leve. E sabe o que é curioso? Quando você faz algo com verdadeira presença, com paixão, com verdade, o mundo percebe. Mesmo que não entenda, mesmo que não saiba explicar. É por isso que as obras mais tocantes não são as mais técnicas, são as mais sinceras, as que foram feitas em estado de fluxo. Não existe fórmula para isso, mas existe um caminho. Estar no aqui e agora, e fazer o que você ama, sem pensar no resultado, sem pensar se vai agradar. Faz porque precisa, faz porque sente, faz porque é você. Quando o fazer vira viver, e o presente vira o único tempo que importa, você entrou no fluxo. E quando isso acontece, a criatividade deixa de ser algo raro. Ela se torna o seu modo de existir. Esse é o Ikigai no seu estado mais puro, silencioso, contínuo, presente. 6. Ikigai e sustentabilidade. Num mundo que corre, que consome, que esgota, a palavra sustentabilidade soa como uma promessa esquecida, mas no Japão, ela está entranhada na vida cotidiana, no modo como se vive, no modo como se sente. O Ikigai não é só sobre o indivíduo, é sobre como esse indivíduo se encaixa no todo. É sobre equilíbrio, sobre saber o seu lugar e sobre respeitar os limites do tempo, da natureza e do outro. No Japão, há um templo chamado Ise. Ele é reconstruído do zero a cada 20 anos. Não porque ele esteja velho, mas porque reconstruir é um gesto de continuidade, de respeito,
de cuidado. As árvores usadas na reconstrução são plantadas décadas antes. O conhecimento passado de mestre para aprendiz, de geração em geração. Isso é Ikigai em forma de tradição. Não é pressa, é permanência. Viver com Ikigai é viver de um jeito que dure. Não no sentido de durar para sempre, mas de fazer sentido enquanto existir. É evitar o desperdício, é cultivar relações, é saber que pequenas ações de hoje constroem o amanhã. No Japão, há poucas demonstrações de ostentação, mesmo entre os mais ricos. A beleza está no que é simples, na madeira crua, na flor da estação, no alimento que respeita o ritmo da terra. Essa mentalidade molda até o jeito de trabalhar. Famílias que passam ofícios por séculos, empresas que seguem o mesmo propósito há gerações. Negócios de tofu, doces, chá, que persistem, porque não pensam em lucro rápido, pensam em legado. E talvez isso seja o que falta no mundo de hoje. A gente quer tudo para ontem e esquece que o que vale mesmo precisa de tempo, precisa de cuidado, precisa de raiz. Ikigai e sustentabilidade andam de mãos dadas. Não há propósito que sobreviva no caos. Não há sentido se você vive contra o ritmo da vida. Então respira, olha para ao redor e se pergunta: o que você está cultivando? O que você faz hoje? Sustenta quem você quer ser amanhã? O Ikigai é paciente, é silencioso e sabe esperar, porque ele sabe que tudo o que vale a pena leva tempo para florescer. 7. Encontrando seu objetivo na vida. Encontrar um propósito. Essa é talvez uma das buscas mais antigas da humanidade. Mas e se o objetivo não fosse grandioso? E se ele estivesse nas pequenas escolhas do dia a dia? No Japão, há um esporte que carrega séculos de história: o sumô. Por fora parece força. Dois corpos se chocando. Um vence, o outro cai. Mas por dentro, o sumô é disciplina, tradição, ritual. E mais do que isso, o sumô é um retrato perfeito de como o Ikigai pode existir, mesmo onde poucos enxergam valor. Nem todo lutador de sumô vira campeão. Aliás, a maioria não vira. Eles treinam por anos, dormem em alojamentos simples, acordam cedo, comem, treinam, repetem. Muitos nunca chegam ao topo. Alguns passam a vida inteira sem vitórias. Mas mesmo assim, continuam. Por quê? Porque o Ikigai deles não está no troféu. Está no gesto, na rotina, no pertencimento. Tem lutador que encontra sentido em fazer parte do ritual, em executar a cerimônia do arco no final do dia, em manter uma tradição viva, mesmo que ninguém o aplauda. E isso já basta. O mundo em que vivemos tende a dividir as pessoas entre vencedores e perdedores. Mas o Ikigai ignora essa lógica. Você pode ser alguém comum, sem medalhas, sem destaque, e ainda assim viver com propósito. Porque o objetivo da vida não precisa estar nos holofotes. Ele pode estar em contribuir, em se sentir útil, em saber que de algum jeito você está fazendo parte de algo maior. Esse é o verdadeiro Ikigai. Um motivo que nasce dentro e se sustenta, mesmo quando o mundo lá fora não entende. Você não precisa ser o melhor. Você só precisa ser verdadeiro com o que faz sentido para você. Então, se hoje você sente que está fora do jogo, que não está vencendo, respira e lembra: a sua vida não precisa seguir o placar dos outros. Talvez o seu Ikigai esteja exatamente onde você está agora, no papel que você já cumpre, no gesto que você repete, no silêncio que só você escuta. Às vezes, encontrar o seu objetivo não é mudar de caminho, é mudar o jeito como você olha para ele. 8. O que não mata fortalece viver, também é sobreviver. E às vezes o Ikigai é tudo o que nos mantém de pé. O Japão já enfrentou de tudo: terremotos, tsunamis, guerras, incêndios, destruição em larga escala. Mas apesar disso, o povo se levanta, sempre. E a pergunta é: de onde vem essa força? Talvez a resposta esteja no Ikigai, porque quando tudo parece perdido, ter um motivo, ainda que pequeno, é o que impede você de afundar. Depois do grande terremoto de 2011, que devastou cidades inteiras, muitos perderam tudo: família, casa, história. Mas mesmo ali, em meio aos escombros, surgiam sinais de resistência. Um pescador que voltava para o mar, uma senhora que plantava flores no que restava do jardim, crianças que sorriam ao reencontrar um livro velho. Pequenos gestos, mas com um poder imenso. Ikigai, nesses momentos, é âncora, é sentido, é estrutura.
não apaga a dor, mas dá um motivo para continuar. E talvez seja esse o segredo da resiliência japonesa. Não é fingir que está tudo bem, é reconhecer a dor e ainda assim seguir adiante. Na cultura japonesa, acredita-se que até os objetos têm alma. Um par de sapatos, uma tigela antiga, um livro. Se tudo tem valor, tudo deve ser cuidado. E quando você cuida, você se conecta com o mundo, com os outros, consigo mesmo. Essa conexão traz força. Não é à toa que, mesmo diante do caos, o Japão reconstrói. Não só cidades, mas também laços, rituais, vidas. A filosofia dos 8 milhões de deuses ensina que há divindade em tudo. Na chuva, na pedra, no silêncio. E isso muda tudo, porque quando você acredita que tudo tem um espírito, você age com mais respeito, mais presença, mais reverência pela vida, e isso se transforma em coragem, em perseverança, em resiliência. Ikigai é como uma luz baixa que nunca apaga. Mesmo nos dias mais escuros, ela ainda está lá. Fraca talvez, mas suficiente para guiar o próximo passo. Então, se hoje você sente que está no fundo, não se apresse para sair. Respira. Procure aí dentro de você o que ainda resta. Mesmo que seja só uma lembrança. Ou uma vontade pequena. Porque às vezes tudo o que a gente precisa é de uma razão para tentar de novo. 9. Ikigai e felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Mas, será que a gente sabe o que isso realmente significa? O mundo nos vende uma ideia de felicidade, sucesso, reconhecimento, dinheiro, a vida perfeita nas redes sociais. Mas o Ikigai mostra outro caminho, um mais silencioso, mais interno, mais verdadeiro. No Japão existe uma palavra que assusta, karoshi, significa morte por excesso de trabalho. Isso já diz muito sobre como a busca por performance, produtividade e status pode nos consumir, literalmente. Mas o Ikigai não exige que você se esgote. Ele não pede que você suba montanhas impossíveis. Ele só convida você a encontrar alegria no que faz sentido para sua alma. Felicidade, na filosofia do Ikigai, não está ligada à aprovação dos outros. Ela nasce quando você consegue alinhar o que ama com o que faz. Pode estar em cultivar um hobby, fazer jardinagem, cozinhar, desenhar, escrever. Pode estar em ajudar alguém, ou em simplesmente fazer algo bem feito do seu jeito. A felicidade real não grita, ela sussurra. Ela aparece no meio do dia sem avisar, num momento de presença, num riso inesperado, num instante de paz. No Japão, há um movimento chamado Datsusara. São pessoas que largam empregos seguros para seguir uma vida mais autêntica. Menos estabilidade, talvez, mas mais verdade, mais presença, mais Ikigai e talvez mais felicidade. Porque o que nos prende nem sempre é o trabalho. Às vezes é a ideia de quem achamos que deveríamos ser. Mas o Ikigai diz, você não precisa corresponder, você só precisa se ouvir. Felicidade não é um troféu, é um estado. E ele começa quando você se permite ser quem é. O que te faz feliz pode parecer pequeno para outros, pode parecer bobo, mas se faz sentido para você, então já basta. Você não precisa esperar um grande acontecimento, não precisa de 1 milhão na conta, nem do reconhecimento de ninguém. Às vezes a felicidade está naquele momento em que você para, olha ao redor e sente que está tudo bem. Só isso. Esse é o presente que o Ikigai oferece. Uma felicidade que não depende do mundo, mas nasce dentro e cresce com você. 10. Aceite-se como é aceitar-se. Pode parecer simples, mas é uma das tarefas mais difíceis que a gente enfrenta. Vivemos tentando caber, tentando agradar, tentando nos moldar às expectativas do mundo. Mas o Ikigai diz outra coisa. Ele sussurra com calma. Você já é suficiente, do jeito que é. No Japão, há uma tradição antiga nos doces feitos à mão. Cada doce representa uma flor, e nenhum é igual ao outro. Não porque erraram, mas porque na natureza, nenhuma flor é exatamente igual. E nós também não somos. A perfeição não está na simetria, está na variação, na diferença, no detalhe que torna cada um único. Aceitar-se é entender que você não precisa imitar ninguém. Não precisa seguir o roteiro dos outros. Não precisa se encaixar num molde. Você é a sua própria forma. No Japão existe um ditado: 10 pessoas, 10 cores diferentes. Cada um carrega sua combinação de sonhos, dores, desejos e limitações. E está tudo bem. Aceitar-se não significa se acomodar.
Significa parar de brigar com quem você é. É olhar no espelho com gentileza. É tratar sua história com respeito. É dar espaço para sua verdade. O Ikigai floresce quando você se permite ser inteiro, com suas imperfeições, com seus erros, com o que te torna humano. Você não precisa ser o mais brilhante, o mais forte, o mais admirado. Você só precisa ser autêntico, presente, real. Talvez ninguém veja, talvez ninguém aplauda, mas dentro de você, algo se alinha. E nesse alinhamento, nasce o sossego. A aceitação é o solo onde o Ikigai cresce. Porque só quando você para de fugir de si mesmo, consegue realmente viver. Então hoje, não tente ser outra coisa. Não tente agradar todos, não tente se consertar o tempo todo. Apenas seja e celebre isso. Você já carrega tudo de que precisa. Agora é só permitir. Aceitar-se como é o último passo e talvez o primeiro de uma nova vida. Agora que você chegou até aqui, respira, silencia um pouco, porque talvez o que você mais estava procurando não estava no mundo, estava dentro. Ikigai não é um destino, é o caminho, é o gesto simples, é a constância silenciosa, é o prazer de ser quem se é. Você não precisa reinventar sua vida, nem buscar algo fora do seu alcance. Só precisa observar com mais presença, mais respeito, mais verdade. Comece pequeno. Permita-se estar onde está. Liberte-se do que não é seu. Valorize o que te conecta. E, acima de tudo, aceite-se. Seu Ikigai pode ser discreto. Pode não aparecer nas fotos. Mas ele sustenta você, dia após dia. E quando você encontra esse fio invisível, tudo muda. Talvez o mundo continue igual, mas você nunca mais será o mesmo. Se esse conteúdo falou com você, se tocou algo aí dentro, te convido a compartilhar, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Alguém em silêncio pode estar esperando por essa mensagem. E talvez seja você quem vai levá-la até lá. Inscreva-se e caminhe com a gente nessa jornada de propósito. Porque encontrar sentido é mais fácil quando não estamos sozinhos.